Ainda pratico o Ho Oponopono? Sim, ainda pratico o Ho Oponopono, gente. Não todos os dias, como eu costumava fazer um tempo atrás, mas ainda é uma ferramenta maravilhosa de, de conexão com a minha essência, com o meu eu mais interno, com o meu eu superior, com a essência, né? Quando eu tô precisando me sentir mais em paz, mais tranquila, mais segura, quando eu estou mais leve. Como é que eu vou explicar? Um momento mais especial, eu pratico o Ho Oponopono. Então, tem vários motivos pelo qual eu pratico o Ho Oponopono. Pode ser para, como eu já comentei, para várias situações que talvez eu esteja precisando de tranquilidade, de respostas, de serenidade, mas também pode ser para momentos que eu esteja simplesmente com tempo em casa e quero relaxar e quero passar um momento agradável. Quando eu faço isso, eu coloco uma música, geralmente instrumental, e deito no sofá e começo a fazer meu Ho Oponopono. Essa, essa ação, esse ato, ele é muito agradável, então é algo que eu gosto muito e é quando eu pratico o Ho Oponopono. Eu não tenho mais praticado todos os dias, como eu costumava fazer, por uma série de razões, mas quero praticar cada vez mais. E o Ho Oponopono é uma ferramenta maravilhosa. Para mim, o Ho Oponopono não é uma ferramenta de... Falo para mim, eu vou falar exclusivamente da minha experiência. Não é uma ferramenta para me resolver problemas. Não é uma ferramenta para me trazer coisas. Eu percebi no decorrer dos anos que a principal função do Ho Oponopono para mim foi uma função de cura emocional. Cura emocional, cura de traumas, uma possibilidade de entrar sempre cada vez mais em contato comigo mesma, uma técnica para que eu pudesse me abraçar completamente e poder desenvolver uma relação de amor e de autoestima comigo mesma em total plenitude. Isso para mim foi a coisa principal que eu consegui com o Ho Oponopono. Ah, eu acredito que talvez, eu digo talvez e eu já vou explicar para vocês por quê. Eu acredito que quando você faz esse tipo de trabalho, existe uma tendência de, a partir dali, você arrumar os outros aspectos da tua vida. Porém, é muito importante, e eu acho que aqui é algo que eu gostaria já de ter falado com vocês no canal e tinha a intenção de fazer isso em algum outro vídeo, mas possivelmente esse é o melhor momento para fazer. Fazer o Ho Oponopono não significa que você não vai ter mais desafios. Pelo menos essa foi a minha experiência. Inclusive, eu tive um pouco de tempo afastada do canal e eu acredito que pode ter tido referência com isso, porque a grande maioria das pessoas que passaram a me seguir no canal, elas chegaram por causa do Ho Oponopono. Eu nunca tive a intenção de fazer um canal para falar sobre o Ho Oponopono. A intenção era criar um canal de expansão da consciência, autoestima, autoconhecimento e tudo que eu estava trabalhando na época sobre essas questões. E o Ho Oponopono fazia parte disso e aconteceu que os vídeos que eu compartilhei sobre o Ho Oponopono, eles tiveram grande repercussão e a maioria das pessoas vieram por ele.
Porém, eu tive uma experiência muito interessante. Ah, como é que eu explico? Aqueles momentos ali que eu comecei a praticar o Ho'oponopono, que foi 2021, eu estava passando um momento muito delicado, que eu vou compartilhar em algum outro momento. É, Era um momento de grande instabilidade emocional, porque eu tinha tido, não porque eu estivesse instável, mas porque era um momento onde eu tinha que fazer grandes assimilações e entrar em um processo grande de entendimento. Alguns anos antes eu tinha tido uma experiência com a ayahuasca e não foi uma experiência fácil para ser assimilada. Se vocês quiserem saber mais sobre ela também, vocês me deixam nos comentários. E eu, quem sabe, trago um vídeo falando sobre a minha experiência com a ayahuasca. A, a minha experiência, ela me revelou três níveis. Eu tenho uma lembrança clara dela de 3 níveis, de 3 partes. Ela teve uma parte muito difícil, uma parte muito boa e uma parte de revelações. A minha memória sobre ela é bem limitada, considerando tudo que aconteceu e que eu sei que eu vivi. Porém, eu fiquei muito ligada na parte mais difícil, porque era uma questão que revelava mais aspectos humanos, não necessariamente meus, pelo menos não foi exatamente esse o entendimento que eu tive, ou pelo menos até agora não. Porque eu até fui para saber coisas minhas, mas eu tive a impressão soube coisas minhas, em um aspecto que eu não imaginava, não as coisas que eu queria saber, mas apesar de as minhas ações posteriormente, elas foram respostas ao que eu queria, né? Porque as coisas às vezes a gente acha que não, mas sim. Mas tá, então essa experiência que eu tive, que foi mais a nível humano, foi um contato estreito com o sofrimento humano. E aquilo me tocou demais, mexeu demais comigo. É como se eu, em um certo modo, não tivesse tido nenhum conhecimento de quanto o ser humano poderia sofrer. E naquele momento, com aquela experiência da ayahuasca, eu senti isso. E foi dolorido demais. Foi muito dolorido. Eu fiquei anos fazendo terapia para eu processar a minha experiência com a ayahuasca. E foi aí que entrou, a minha experiência foi em 2019, em 2021, se eu não me engano, eu não me lembro bem se foi 2020 ou 2021, eu comecei a praticar o Ho'oponopono e a grande ajuda do Ho'oponopono para mim foi para assimilar esses entendimentos, aquelas dores, e não foram só assimilações de entendimentos globais, como provindos, oriundos da ayahuasca, mas também curas de experiências minhas do passado, de experiências difíceis da infância e várias outras questões. Então, o Ho'oponopono para mim, ele foi isso, essa foi a grande bênção que o Ho'oponopono trouxe na minha vida. Porém, o que aconteceu? Depois de ter tido uma experiência como a que eu tinha tido, eu me fechei. Eu me fechei, eu me coloquei dentro de uma bolha. Eu fiquei muito abalada com as coisas que eu tinha visto e eu me fechei. E criei o meu mundo cor-de-rosa, o meu mundo colorido, o meu mundo alegre. Tá errado? Não, eu não posso dizer que esteja errado. Foi muito bom, muito verdadeiro o tempo que eu vivi ali.
E ainda acredito em muita coisa que eu vivi. Porém, o que aconteceu? Aconteceu que eu tive uma experiência que ela não condizia com o que eu estava acreditando. O que que era? Eu acreditava que se eu tivesse sempre uma frequência alta, eu sempre aconteceriam boas coisas. E não foi bem isso que se revelou. Eu tive uma experiência bem dura em 2023 para 2024 e não me arrependo. Foi uma experiência que, apesar da dificuldade que eu passei, ela me trouxe muita coisa bonita, ela me trouxe um grande entendimento sobre mim, um grande entendimento sobre as pessoas. Foi uma experiência maravilhosa, mas foi dolorida, muito dolorida. E isso me fez pensar por que aquilo tinha acontecido, se eu era uma pessoa que eu tinha uma vibração, eu acreditava, né, pelo menos ter uma vibração alta, eu praticava o Ho'oponopono todos os dias, e por que aquilo tinha acontecido. Mas o que acontece na realidade? Fazer um Ho'oponopono e ter uma alta vibração, uma alta frequência, não vai te poupar de ter desafios, de ter experiências que possam ser experiências difíceis, porque a verdade é que a gente cresce com essas experiências, a gente cresce, a gente aprende muito mais sobre nós mesmos, nós aprendemos mais sobre os outros, ou o outro, como vocês quiserem colocar. E a coisa mais importante disso tudo, eu acredito que também seja, às vezes, Deus, o universo, coloca certas dinâmicas na tua vida, certas pessoas, para que talvez você mesmo possa tocar aquela pessoa, você mesmo possa revelar algo diferente, apresentar um mundo diferente para a outra pessoa. Então, essa pode ser uma das explicações que, mesmo quando você faz a tua prática de oração, tua prática de Ho'oponopono, mantenha a tua frequência alta, ainda assim possam te ocorrer coisas difíceis, desafiadoras. Quem sabe algum dia eu entro mais em detalhes sobre essa experiência. No momento, o que eu vou falar para vocês sobre ela nesse modo genérico. Mas assim, essa experiência talvez ela me fez questionar sobre o canal, né? Sobre tudo que eu estava compartilhando. Porém, o que eu percebi, e essa é a coisa mais importante de todas, é assim, ok, a frequência alta ou o Ho'oponopono não vai te poupar de você ter uma experiência difícil, desafiadora ou coisas parecidas. Minha experiência, se em algum momento eu estiver em um outro... voltar novamente a estar em uma bolha, entre aspas, né? Voltar a estar em uma situação onde a minha vibração está lá no alto, a minha frequência estiver lá no alto e eu estiver só vivendo coisas maravilhosas, incríveis, que dá sempre tudo certo, aí eu volto e vou compartilhar com vocês, está dando tudo certo, está sendo tudo maravilhoso, tá? Então, o que eu aprendi com isso? Você não vai ser poupado, mas você vai ter ferramentas, que na realidade eu também até já tinha falado sobre isso em outros vídeos, né? Você vai ter a condição ideal para você lidar com aquela situação e para você lidar com ela do melhor modo possível. Então, você vai lidar com uma situação que ela pode ser dolorosa, pode ser triste, desafiadora, estressante, onde você pode sofrer, passar raiva ou qualquer coisa, ser enganado, mas você vai conseguir ver os outros aspectos. Então, o que você realmente tem é uma grande possibilidade de transmutação,
Porque, gente, o que eu vivi aos olhos de qualquer um poderia ter sido algo horrível, mas do modo que eu vejo é um modo diferente. O modo que eu vejo é um modo completamente diferente. Porém, eu fiquei com, acredito que talvez com um certo receio de como que eu ia, ou talvez tenha sido até algo inconsciente, porque eu fui parando de compartilhar vídeos, eu fui parando de vir aqui compartilhar com vocês, seja sobre o Ho Oponopono ou qualquer outra coisa que fosse. E em vez eu gosto muito do canal, eu ainda não sei bem como que eu vou abordar ele sinceramente de agora em frente, mas quero muito continuar. Eu tenho realmente muito conhecimento, eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu me informo muito, eu estudo, eu observo, eu reflito muito. E isso me faz ter uma grande bagagem onde eu gostaria de compartilhar. Não com o intuito de, eu vou ensinar ou eu vou dizer como é que é ou como que não é, mas compartilhar as minhas reflexões e o que eu e como que eu vejo as coisas, de modo que, claro, aquelas pessoas que de repente querem lançar sementinhas, né? Se inspirar, levantar aqueles pontos de interrogação, porque às vezes a gente tem tanta certeza sobre determinadas coisas, mas quando você ouve uma outra pessoa falando sobre essa mesma coisa, a gente questiona, né? Vem ali um será naquela certeza que a gente tem. Então eu acho que é isso, ó. Então foi por isso que eu acabei meio deixando de lado o canal. Era importante falar para mim falar sobre essa questão do Ho Oponopono. Eu tinha até pensado em considerar isso o erro que eu tive com o Ho Oponopono, mas na realidade não é erro, não é. Eu acreditava que as coisas fossem de uma forma. Eu não posso nem dizer que não foram, foi diferente do que eu imaginava, né? Foi um bom diferente, foi uma experiência rica de um modo diferente, porque se eu for dizer algo para vocês, definir a experiência que eu tive de algum modo, foi uma das experiências mais ricas da minha vida, com toda a dificuldade que ela possa ter me trazido. E espero que esse relato possa ajudar de algum modo, tá? Um abraço e até mais!